Olá, hoje já é a nosso sexto vídeo da série sobre o Espírito Santo. Nós estamos nos preparando para o Pentecostes e essa série então visa trazer a você a cada dia lições, ensinos a respeito da ação do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre a cura emocional. Você sabia que o Espírito de Deus também opera cura nas suas emoções? Além de tudo aquilo que nós já vimos sobre os dons espirituais, sobre a maneira como ele nos enche, nós também aprendemos na palavra de Deus que ele tem o poder de trazer cura e restauração nas nossas emoções. Eu queria ler para você, em primeiro lugar, um texto aqui do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1 a 3, um texto bastante conhecido que fala sobre o ministério de Jesus, na verdade, e diz que ele foi ungido pelo Espírito para nos trazer salvação e restauração. Isaías 61, de 1 a 3 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E no versículo 3, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então esse texto está falando de que o Messias, quando viesse, Jesus, quando viesse, ele traria restauração em todas essas áreas. E vários desses versículos, várias dessas palavras, dos termos usados ali no profeta Isaías, descrevem emoções, fala de alegria, fala de tirar a tristeza, o luto, e ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele para fazer todas essas coisas. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos então um exemplo tremendo disso, a prática disso que Isaías profetizou quando nós olhamos para a vida de Pedro. Você sabe bem que Pedro passou por um momento muito difícil, eu imagino que um dos momentos mais difíceis que alguém pode ter passado na história, quando depois de andar 3 anos com Jesus, de ser chamado para ser seu discípulo, Pedro nega Jesus. E essa culpa, essa tristeza, essa angústia, imagine só como você se sente quando você comete um erro grave contra alguém que você ama, quando você decepciona alguém. Então, às vezes é mais difícil a gente mesmo se perdoar até do que aceitar o perdão dos outros, do que os outros nos perdoarem, né? Nós temos dificuldades de aceitar o perdão. E aqui nós temos Pedro, então, está lá em João, no capítulo 21, encontrando com Jesus, e Jesus prepara todo o cenário para que ele seja curado emocionalmente. E Jesus dá mais uma vez uma chance para Pedro, dá uma missão para ele, diz a Pedro: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. E há uma série de detalhes naquele texto que mostram que Jesus estava propositalmente, ou como se diz hoje em dia, intencionalmente, procurando curar as emoções de Pedro. Logo depois daquele momento, Pedro está preparado então, e no dia do Pentecostes é aquele homem que se levanta com ousadia para pregar, e as pessoas veem o poder do Espírito na vida dele e querem aceitar Jesus, querem crer, querem conhecer a Jesus, porque havia muita ousadia na atitude de Pedro, nas palavras que ele trouxe. Então eu quero dizer para você que Deus também tem cura para você. Essa cura foi profetizada no Velho Testamento, se consumou ali na vida de Pedro e Deus continua fazendo nas nossas vidas hoje. Mas como é que nós podemos ser curados? Nós não temos a oportunidade que Pedro teve de conviver com Jesus encarnado, de andar com ele, de assar o peixe ali como Pedro fez, de estar ouvindo a sua voz. Quero dizer para você que o Espírito de Deus é aquele que opera hoje a cura nos nossos corações. Então, do mesmo jeito que Pedro pode ser curado, nós podemos ser hoje. E talvez até seja uma vantagem para a gente, porque nós temos o Espírito de Deus em nós, habitando em nós, como a Bíblia nos diz. Então, Pedro dependia de encontrar com Jesus num determinado local. Nós estamos sempre com a habitação do Espírito em nós. Então, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é extremamente poderosa para fazer isso. Hebreus 4, 12 a 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então esse texto está dizendo que a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa para ir na raiz dos problemas. Sabe aquelas questões emocionais que a gente tem dificuldade até de compreender? Que às vezes você, com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, é preciso que se gaste horas e horas e dias para tentar descobrir qual é a raiz. Pois é, a palavra de Deus ela vai exatamente nessa raiz. E então nós vemos esse poder que existe na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Tiago, lá em Tiago 1,21 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E esse salvar as vossas almas, você pode entender aqui, curar as vossas almas, porque a palavra sozo tanto vale para salvar como para curar. Então, tudo isso aqui está mostrando o poder que existe na palavra, mas não é o Espírito Santo o tema da nossa mensagem aqui? É isso que eu quero te dizer. O trabalho do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, está quase sempre ligado, associado ao Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo está quase sempre associado à palavra de Deus. Então, quando a palavra inspirada pelo próprio Espírito toca o seu coração e o Espírito de Deus que hoje habita em você, se comunica com você, fala com você, e existe um poder de cura, um poder de restauração. Então, esse auxílio do Espírito Santo é imprescindível para que nós alcancemos o máximo do poder que existe na palavra. Então, o que é que nós estamos vendo? Que desde o começo, o ministério de Jesus seria um ministério que traria restauração e cura. Esse ministério foi profetizado lá pelo profeta Isaías. Nós vimos um exemplo prático disso acontecendo na vida de Pedro. Mas agora estamos vendo que não ficamos limitados aos tempos de Pedro, aos tempos dos apóstolos, a quando Jesus estava encarnado aqui, andando junto com as pessoas. Hoje, eu posso ser restaurado. Você pode ter restauração na sua vida, porque você tem a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa. Você pode acolher, receber com mansidão essa palavra. E o Espírito de Deus que habita em você, é Ele quem vai aplicar essa palavra ao seu coração. Amém? Então, o Espírito de Deus, é importante você lembrar que Ele não está lá de longe supervisionando o que acontece em você. Ele não está ao teu lado como um amigo. A Bíblia nos diz, nos garante, lá em João 14,17, não é? Que Ele vive em nós, Ele habita em nós. Então, todos os dias, cada dia que você acorda, você se levanta, você pode contar com o auxílio do Espírito Santo para trazer cura, restauração na sua vida. É importante apenas que você cultive esse relacionamento com Deus. Está à sua disposição, mas o poder da palavra só vai operar se você ler a palavra, se você estudar a palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus. O Espírito de Deus habita em você, mas você precisa separar tempo para orar, para buscar a Deus. Assim como Pedro teve um encontro físico, um momento real ali com Jesus, você precisa ter momentos especiais com o Espírito Santo também, em que você separe tempo para ouvi-lo. Ele habita em você todos os dias, todos os minutos, mas você não está consciente da atuação dele todos os minutos. Por isso, é importante que a gente ore, que a gente separe tempo para ouvir a voz do Espírito, que a gente separe tempo para ler a palavra de Deus, porque quando nós temos a associação do poder que existe nessa palavra, com o poder do Espírito Santo aplicando isso às nossas vidas, operando no nosso espírito, falando conosco, aí sim nós vamos experimentar cura, restauração nas nossas emoções e tudo o que pode ter ficado ferido na sua vida no passado, tudo que você pode ter experimentado, por mais que tenham sido experiências duras, difíceis, pode ser restaurado, pode ser mudado através do poder do Espírito. Quero que você olhe para dentro de si nesse momento, que você pense sobre o que é que você precisa, o que você necessita, e o Espírito de Deus vai atuar na sua vida. O Espírito de Deus vai trazer cura. Talvez feridas emocionais provocadas há 10, 20 anos, coisas que aconteceram há muito tempo, talvez na sua infância, coisas que você tem dificuldade de lidar até hoje, marcas da sua personalidade que você gostaria de mudar e não consegue. O Espírito de Deus pode fazer isso. E quando você dedica tempo para orar, para ler a Bíblia, para se submeter ao Espírito Santo, esse poder vai acontecer na tua vida. Porque o Espírito de Deus é um Espírito de poder também, para restaurar as nossas emoções.
Deus te abençoe. Na próxima semana nós continuamos com o nosso último vídeo dessa série de 7 semanas a respeito do poder do Espírito Santo.